e estudo do Livro dos Espíritos. Inicialmente, vamos ler a página que todos nós recebemos ao entrar na casa. Vamos lá. A erraticidade. Enquanto as almas libertas das influências terrestres constituem-se em grupos simpáticos, nos quais todos os membros se amam, se compreendem, vivem numa igualdade perfeita e em profunda felicidade. Os espíritos que não puderam vencer suas paixões levam uma vida errante, nômade, que, sem ser uma causa de sofrimentos, deixa-os incertos, inquietos. Eis o que se chama erraticidade, e essa é a condição da maioria dos espíritos que viveram na Terra. Espíritos nem bons, nem maus, mais fracos e inclinados às coisas materiais. Encontram-se na erraticidade multidões imensas, sempre à procura de um estado melhor que lhes foge. Espíritos inumeráveis aí flutuam, indecisos entre o justo e o injusto, a verdade e o erro, a sombra e a luz. Outros estão mergulhados no isolamento, na obscuridade, na tristeza, ou vão recolhendo daqui e dali um pouco de benevolência e simpatia. A ignorância, o egoísmo, os defeitos de todo tipo reinam ainda na erraticidade, e a matéria aí exerce sempre sua influência. O bem e o mal acotovelam-se. É, de alguma forma, o vestíbulo dos espaços luminosos dos mundos melhores. Todos por ali passam, todos permanecem, mas para elevarem-se mais alto. O ensino dos espíritos sobre a vida de além-túmulo mostra-nos que não há lugar para contemplação estéril, nem para a beatitude ociosa. Todas as regiões do universo estão povoadas de espíritos laboriosos. Em toda parte, multidões de almas sobem, descem, agitam-se no meio da luz ou nas regiões de trevas. Num ponto auditório, reúne-se uma assembleia para receber as instruções de espíritos elevados. Do livro Depois da Morte, Leon Denis. Vamos fazer a nossa prece para agradecer, primeiramente, por estarmos aqui, e dar abertura à nossa reunião de estudos e passes no nosso sábado. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos, Senhor, pedindo permissão para que possamos, nesse momento, abrir nossos corações, nossas mentes, para receber todo o conhecimento que nosso irmão Fábio veio a nos trazer. Que possamos entender, Senhor, que conforme os ensinamentos que temos, que recebemos da doutrina espírita, possamos modificar as nossas atitudes diárias e chegar, Senhor, à evolução necessária que possamos. Que assim seja. Muito obrigada. Vamos iniciar nossa reunião. Fábio, seja bem-vindo novamente. Deus te abençoe, tá? E boa exposição. Vou ler. Você quer que eu leia tudo? O estudo de hoje é sobre o Livro dos Espíritos, da segunda parte, capítulo 4, das questões 223 a 236. Espíritos errantes. 223. A alma reencarna imediatamente após sua separação do corpo. Algumas vezes, imediatamente, porém, geralmente só após intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo menos grosseira, a matéria corporal, o espírito encarnado
aí goza de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o de vossos sonâmbulos lúcidos. 224. O que se torna a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante que aspira a seu novo destino, ele aguarda. Qual pode ser a duração desses intervalos? De algumas horas a alguns milhares de séculos. Vou ler a última, tá? E espero que vocês também em casa leiam da 224, tá? 235. Vou ler as duas últimas. 235. Os espíritos progridem durante suas permanências nos mundos transitórios? Certamente. Os que assim reúnem o fazem com o objetivo de se instruir e de poder, mais facilmente, obter a permissão para ir a lugares melhores e chegar à posição que os eleitos atingem. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios estão perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. A posição deles é apenas temporária. Agora sim, vamos iniciar a nossa exposição. Vamos lá. Bom, meus irmãos, boa tarde a todos, muita paz. Eu queria primeiramente agradecer pelo convite da palestra, é sempre um prazer enorme vir aqui na casa. E queria também trazer um grande abraço de todos os amigos trabalhadores do Centro Espírita Luz e Verdade, a qual eu faço parte. E possamos ter uma tarde de muita paz, de muita reflexão. Tá? Se alguém quiser falar alguma coisa também, sinta-se à vontade, alguma colocação. E como a nossa irmã disse, hoje nós vamos falar sobre espíritos errantes e mundos transitórios. Quando a gente está estudando o Espiritismo, nós aprendemos que tudo no universo evolui. Tudo evolui. Deus não criou nada para ficar estacionado, estagnado. Tudo tem uma evolução. Assim como os espíritos evoluem, os planetas, os mundos também evoluem. Nós vemos, por exemplo, o nosso planeta Terra, ele existe há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos, segundo os cientistas. E se nós formos ver no passado, há muitos milhões de anos atrás, a Terra ela era muito mais caótica, falando em termos de natureza, do que hoje em dia. Antigamente, as tempestades, os raios, os vulcões, os maremotos, os tsunamis, eram de proporções totalmente inimagináveis para a gente. Totalmente inimagináveis. Se hoje em dia, quando chove, a gente fica com medo que caia um raio ou outro, imagina naquela época, era um raio em tudo quanto é lugar e muito mais forte do que hoje. Isso sem contar todas as outras forças da natureza. E por que hoje em dia isso está diminuindo cada vez mais? Porque o planeta, com o passar do tempo, ele vai se serenando. As suas bases cosmogônicas, digamos assim, ela vai se melhorando, vai se estabilizando mais. É como um bolo. No início, o bolo está cru, está toda aquela massa, mas quando a gente bota no forno e com o tempo, ele vai se estabilizando e vai ficando bom para a gente comer com o tempo. O planeta é a mesma coisa. O planeta ele vai evoluindo também. Assim é com todos os mundos do universo. E tanto existem mundos mais evoluídos do que a Terra, quanto existem mundos mais atrasados do que a Terra, materialmente falando. E a evolução dos seres é a mesma coisa. Nós, os espíritos, também vamos evoluindo com o passar dos tempos. E claro, cada espírito ele vai reencarnando naquele mundo que está mais adaptado a mexer, né? Obrigado. Cada espírito ele vai reencarnando no mundo que ele está mais adaptado para a sua reencarnação. Por exemplo, um espírito como São Francisco de Assis, ele não precisa mais reencarnar aqui na Terra. Agora, espíritos como nós, por exemplo, que ainda cometemos muitos erros, ainda somos mais inferiores, nós ainda precisamos reencarnar aqui. Assim como existem espíritos que são muito mais inferiores do que nós, aqui presente, que precisam ir para mundos mais inferiores ainda para reencarnar. Nós lemos muitos casos de espíritos como os exilados de Capela, por exemplo, que eram espíritos que viviam em um mundo mais avançado, mas eles foram retirados temporariamente daquele mundo para ser levados para mundos mais inferiores, como a Terra.
Ou seja, o Espiritismo ele nos dá muito exemplo, muitas histórias de espíritos que vão reencarnar somente em lugares onde eles precisam estar. Mas é claro que Deus, ele ama a todos. Deus quer o bem de todos. Então Deus não quer que uma pessoa, quem quer que seja, fique sofrendo eternamente. Ele quer que nós sejamos felizes. Ele quer que a gente evolua. Assim como um professor na escola, ele quer que todos os alunos passem de ano. Quer que todos os alunos se melhorem e vão evoluindo. E Deus, nosso Pai, é a mesma coisa. Os Espíritos dizem que nada no universo é maior do que o amor de Deus por seus filhos. Então, só por essa frase, a gente já tem uma ideia do quanto Deus se preocupa conosco. É como Jesus falou em uma de suas parábolas: olhai os lírios do campo e olhai os pássaros do céu. Se Deus dá toda aquela beleza aos lírios e dá a comida aos pássaros todos os dias, o que não fará conosco, que somos muito mais do que eles? Então, Deus nos ama infinitamente. E Ele quer que a gente evolua, quer que a gente seja espíritos cada vez mais evoluídos. Só que nada na vida é de graça. Deus não dá nada de graça para ninguém. O que Ele quer o que Ele cobra da gente? O que Ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente faça por merecer. Ele quer que a gente evolua. Pegando esse exemplo da escola, assim como o professor ele quer que o aluno passe de ano, que ele aprenda, que ele vá evoluindo, o aluno ele tem que fazer a parte dele. O professor não vai fazer a prova para ele, vai dar nota 10 para ele. O aluno tem que estudar, tem que fazer os trabalhos, tem que fazer os estágios, tem que tirar nota boa e tem que passar de ano para ir evoluindo. E o espírito é a mesma coisa. Deus nos dá várias e várias reencarnações no mais diferentes mundos do universo, exatamente para que a gente possa evoluir através de cada reencarnação. Então é por isso que em cada reencarnação nós vamos melhorando um pouquinho que seja, vamos deixando as nossas paixões, os nossos erros arraigados de lado e vamos sendo pessoas cada vez melhores. Quando a gente vê uma pessoa muito inferior, fazendo maldades, cometendo crimes, aquela pessoa, ela não é que ela seja daquele jeito, não é que ela seja mal, que ela seja uma pessoa errada. Ela é uma pessoa que ainda não aprendeu a amar, ainda não aprendeu a ver o bem do seu semelhante. Ela ainda é uma pessoa muito atrasada, é uma pessoa que ainda está muito mais apegada ao seu lado animal do que ao seu lado espiritual. Então ela só pensa em si mesma, através do seu egoísmo, através da sua maldade, sua arrogância, seus ímpetos inferiores, e ela quer somente passar por cima dos outros e conquistar aquilo que ele quer, não importa quem quer que seja. E nós já vamos aprendendo que a gente não pode ser assim. As pessoas têm direitos. Todos nós temos direito de viver, temos direito de ter uma habitação, de comer, de ter a nossa família, de ter a nossa vida em paz. E ninguém pode tirar esse direito da outra pessoa. Então, aquela pessoa, com o passar dos anos, ela vai sofrendo, com o passar das reencarnações, ela vai sofrendo e vai evoluindo cada vez mais, através das provas e das expiações. Quando a gente fala de provas e expiações, qual é a diferença de provas e expiações? As provas elas estão mais ligadas com o futuro, e as expiações elas estão mais ligadas com o passado. As expiações são os erros que nós cometemos em outras vidas, que são mais graves, ou às vezes até mesmo nessa própria vida, e agora a gente vem com uma doença muito grave, um acontecimento grave na nossa vida, seja conosco mesmo, ou às vezes um familiar, algum acontecimento muito grave na vida, que a pessoa vem para reparar um erro que ela cometeu no passado. É uma expiação. E as provas são os acontecimentos do dia a dia que Deus coloca na nossa frente para que a gente possa evoluir. Porque se a vida aqui na Terra fosse um mar de rosas, ninguém iria evoluir. Se a vida aqui na Terra fosse fácil, ninguém iria evoluir. Então Deus coloca essa montanha de coisas no nosso dia a dia para que a gente possa ser merecedor de conquistar as virtudes. E quais são as virtudes? É o amor, é o perdão, a benevolência, a paciência, a coragem e por aí vai. Então, por exemplo, se uma pessoa é impaciente, Deus não vai dar paciência de graça para ela. Deus vai dar oportunidade para que ela possa se melhorar e exercitar aquela paciência. Vai colocar ela para pegar trem todo dia para ir trabalhar no centro da cidade. Vai colocar ela para atender numa repartição pública ou ser um professor e ficar tendo aquela paciência para atender as pessoas todos os dias. Quer dizer, para exercitar a sua paciência. Vai fazer com que ela fique o tempo todo presa em engarrafamentos, em filas. Para quê? Para que ela possa exercitar aquela paciência. E muitas vezes a pessoa reclama daquilo dali, né? Então, a gente não pode nunca reclamar dos acontecimentos da nossa vida. A gente tem que olhar essas oportunidades
e ver aquilo ali como uma oportunidade que Deus nos dá para evoluirmos. Por que nós ainda temos tantos defeitos? A gente aprende na doutrina espírita que o ser humano ele é criado simples e ignorante e rumo à perfeição. Então, o que é simples e ignorante? É simples sem discernimento do bem e do mal, e ignorante sem o conhecimento. E o espírito, então, vai rumando de encarnação em reencarnação, aprendendo cada vez mais a ser tanto um espírito mais inteligente, quanto a ser um espírito mais evoluído moralmente falando. E o espírito tem que evoluir sempre nesses dois lados. Então, o espírito ele passa pelo reino vegetal, pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, e depois vem para o reino hominal. Claro que em cada fase dessa, dura-se muitos e muitos séculos e milhares de anos. Nós não sabemos ainda como isso acontece. Nós ainda não, o Espiritismo ainda não, de tempos em tempos ele vai divulgando novas informações, novos ensinamentos, de acordo com a evolução da humanidade. Mas o que nós sabemos até agora é que o Espírito vai passando por cada etapa dessa. Então, porque senão não teria lógica. Por que Deus iria criar um animal, por exemplo, um cachorro, e iria criar um ser como nós, que somos muito mais inteligentes que eles? Será que Deus ama mais a gente do que o outro? O outro também é filho de Deus. Então é mais lógico nós pensarmos que aquele ser, um dia vai virar um ser humano. Assim como nós, atualmente, num dia nós vamos ser como Jesus também. Nós vamos ser espíritos evoluídos também. Então, tudo segue uma programação reencarnatória, uma programação espiritual. E Deus, então, Ele quer que todo mundo seja feliz, todo mundo vá evoluindo gradativamente. E por isso, então, Ele nos dá todas essas oportunidades do dia a dia, todas essas expiações, essas provações, os acontecimentos do dia a dia, e também nos dá os locais para que a gente possa viver. Então é por isso que existem os mundos, que são nada mais nada menos do que os locais para que os espíritos possam reencarnar e que possam assim viver as suas experiências. Assim como um aluno tem uma escola, um local ali para ele ir lá estudar e aprender. O espírito é a mesma coisa. Então, nós temos que dar graças a Deus a tudo o que Ele nos proporciona. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita cada vez mais profundamente, nós vamos aprendendo muito, muito mais coisas. Quando a gente fala de espíritos errantes, espíritos superiores, espíritos inferiores, é claro que essas palavras são apenas para a gente ter uma ideia da evolução do espírito, para a gente ter uma ideia da categoria que o espírito está. Ora, um espírito como Jesus, como é que a gente pode comparar ele com a gente, por exemplo? Aí foi se criando esses nomes. Jesus é um espírito perfeito, São Francisco de Assis é um espírito muito superior, fulano de tal é um espírito já imperfeito. Quer dizer, é apenas uma nomenclatura para a gente ter uma ideia. Então, quando a gente fala de espírito errante, a gente não quer dizer que o espírito é errado, não, tá? A gente quer dizer que é um espírito que ele está no momento na erraticidade, ou seja, ele está naquela fase em que ele ainda comete muitos erros, muitos acertos também, ele está lutando para ser um espírito melhor, ele trabalha no seu dia a dia, comete erro, mas se levanta e continua a caminhada, vai trabalhando, vai estudando, como diz a mensagem lida agora há pouco. Então nós temos que, cabe a nós estudarmos cada vez mais para sermos pessoas cada vez melhores, pessoas cada vez mais evoluídas. E quando isso acontecer, nós não vamos mais ser necessários reencarnar nesse mundo. Nós vamos poder reencarnar em mundos mais superiores. Assim como Madre Teresa de Calcutá, Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos que já alcançaram um degrau maior na evolução. Então, meus irmãos, Deus ele não tem pressa. Deus ele coloca as oportunidades para que a gente possa evoluir e aprender. E cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Cabe a cada um de nós procurar se melhorar. Claro que ninguém é perfeito, claro que todo mundo aqui comete erros. E, graças a Deus, os erros que a gente comete já não são erros mais graves. Nós não cometemos mais crimes graves. A gente está naquele patamar de que a gente está caminhando, a gente tropeça, a gente cai, levanta de novo, continua a caminhada, comete um erro aqui, um erro ali, mas vai caminhando. Ou seja, graças a Deus a gente está evoluindo. E nós temos que orar muito para os nossos irmãos que ainda cometem esses erros de maldade, de violência extrema,
de brigas, de egoísmo, de sofrimento. Quer dizer, essas pessoas ainda têm uma caminhada, digamos assim, muito mais longa ainda para a sua evolução. Claro que nós ainda temos uma caminhada muito longa para a evolução, mas nós temos que ficar felizes, porque se a gente olhar para trás, nós vamos ver que já tivemos vidas, tanto essa quanto outras vidas, cheias de realizações, cheias de trabalho, cheias de promessas, cheio de dedicação, e que a gente está se esforçando para se melhorar cada vez mais. Então vamos deixar cada vez mais de lado as nossas paixões humanas, o nosso egoísmo, as nossas brigas, as nossas desilusões, e procurar focar naquilo que interessa, que é o quê? Que é a inteligência e a moralidade. O espírito ele tem que evoluir na parte intelectual e na parte moral. Então, quanto mais a gente estudar, quanto mais nós sermos inteligentes, pessoas focadas, que lê, que estuda, que vê documentário, que assiste palestra, que aprende, que se dedica, e quanto mais a pessoa ser uma pessoa que pratica a moral, a caridade, o carinho com as pessoas, o trabalho, a luta do dia a dia, nós vamos estar caminhando cada vez mais rápido para sermos espíritos cada vez mais evoluídos. Há pouco tempo atrás eu estava fazendo uma viagem lá para Rio das Ostras, na região dos Lagos. E no meio do caminho a gente precisava parar no nosso carro para botar gasolina. E a gente estava procurando um posto de gasolina, aí a gente viu um outdoor escrito assim, posto de gasolina depois do muro. Aí eu fiquei curioso, posto depois do muro? Como assim? Aí um pouco mais à frente, eu vi um posto de gasolina desativado, já meio que ruínas, vi um muro branco enorme, muito grande do lado dele, e logo em seguida, do lado, tinha um posto de gasolina, normal. Aí eu parei o carro ali, e lá a gente tomou um café e tal, e o dono, muito simpático, veio conversar com a gente e tal, veio receber. E aí a gente começou a conversar, e eu, como sou muito curioso, perguntei, escuta, por que desse muro aí, vocês botaram o outdoor lá de posto depois no muro, mas por que tem um muro aqui que isso aqui não tem nada? E não tinha nada mesmo. É tipo esse lugar aqui atrás, assim, é um terrenão gigante, um muro com 2 postos de gasolina. Aí ele explicou que antigamente só existia o primeiro posto de gasolina, não existia muro nenhum. Não existia muro nenhum. E eles eram sócios, esse dono atual e um outro moço. Só que com o passar do tempo eles brigaram. Eles começaram a ter uma desavença muito grande e foi aquela briga feia mesmo, e resolveram separar a sociedade. Aí o que esse rapaz atual fez? Ele pegou e construiu um posto de gasolina, só para se vingar do outro, construiu um posto de gasolina do lado do posto dele. E colocou um outdoor antes do posto de gasolina, escrito posto de gasolina tal, o nome do posto. Ou seja, fez uma propaganda gigante para todo mundo ir no posto que eu tinha ido, no segundo. Aí o primeiro, para se vingar, construiu um muro enorme entre os 2 postes, e ainda pintou de branco com umas setas voltadas para o outro posto dele, e para esconder o posto de gasolina do rapaz, do outro que a gente foi. Só que com o passar do tempo, o primeiro posto foi à falência, o rapaz não soube administrar, e acabou ficando aquilo dali. Até que ele se deu bem, porque ficou uma baita propaganda para ele, né? Ficou escrito assim, posto depois do muro. E todo mundo conhece como posto depois do muro. Se vocês estiverem passando lá pela região dos Lagos, esqueci o nome daquela estrada lá. Costa Verde. Oi? Costa Verde. Não, Costa Verde é para cá. Manilha. Manilha. Vai estar escrito lá, posto depois do muro. E todo mundo conhece como posto depois do muro. Ou seja, uma briga enorme, sem necessidade, acabou gerando um transtorno enorme para os dois. Claro que, às vezes, as pessoas se desentendem, desfaz a sociedade, isso acontece em muitas, né? Tem empresas por aí. Mas aí a pessoa querer se vingar, querer um passar a perna do outro, querer ser um melhor do que o outro, aí já é isso já gera uma inferioridade em nós. É igual um casal, por exemplo, que separa um casamento. Acontece do casal não se dar bem, ver que não é aquilo que os dois queriam, os dois são muito diferentes, e resolve se separar como amigos. Acontece muito. Agora, o ruim é quando o casal briga muito, tem aquele ódio um com o outro, não quer se falar mesmo, aí que gera problemas maiores. Então, em tudo na vida, nós temos que procurar sempre manter a calma, sempre deixar as brigas, o egoísmo, essas brigas mais graves de lado. Nunca deixar as emoções tomar conta da gente. Se você está andando na rua e alguém mexe com você,
Tem pessoas que ficam alteradas, começam a xingar, começam a reclamar, ficam com raiva daquilo. Tem pessoas que nem ligam, nem olham, deixa para lá. E é a melhor coisa. Então, a gente tem que exercitar esses nossos sentimentos para que a gente não caia em erros como esse do posto de gasolina e muitos outros que acontecem por aí. Vamos ser pessoas cada vez mais serenas, pessoas calmas, pessoas que olham os sofrimentos da vida. E claro, quando surge um problema na nossa vida, a gente não vai ficar rindo, não vai ficar alegre. É claro que a gente fica chateado, fica triste, muitas vezes dá aquela angústia, mas a gente tem que ter fé em Deus, a gente tem que orar e tem que procurar solucionar aquele problema da melhor maneira possível. Por exemplo, eu vi um palestrante uma vez contando um caso de que assim, imagina se você perdeu 50 reais. Perder 50 reais é uma coisa boa ou ruim? Uma coisa ruim, né? Depende da pessoa, né? Se a pessoa for bem de grana, 50 reais não faz diferença nenhuma para ela. Mas, como não é o nosso caso aqui, se a gente perder 50 reais, é uma coisa muito ruim e vai fazer falta para a gente. Tem pessoas que vão olhar para aquilo, vão começar a ficar com raiva, começar a xingar todo mundo e vão querer reaver aquele dinheiro de qualquer forma. Ou vão roubar outra pessoa, ou vão enganar alguém, ou vão tapear alguém, ou vão fazer alguma coisa para reaver aquele dinheiro. Agora, tem pessoas que vão olhar para aquilo e vão pensar assim, poxa, perdi o dinheiro, que pena, um erro meu, um descuido não deu. Como é que eu posso resolver isso daí? A pessoa vai trabalhar, vai pedir emprestado para um amigo ou um parente, vai fazer hora extra no trabalho e vai tomar aquilo como lição para ele tomar mais cuidado para não perder o dinheiro. Então, olha como é que a mesma situação causa reações diferentes nas pessoas, né? E é assim que nós devemos ter também. Quando Jesus foi levado para a cruz, como é que ele foi para a cruz? Ele não foi reclamando, não foi blasfemando, ele foi quieto na dele, orando, pedindo a Deus para amparar aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo. Mesmo diante de todo o sofrimento que ele estava passando, ele foi orando a Deus, porque ele sabia que aquilo estava escrito já nos desígnios de Deus. Mas ele se colocou numa posição de serenidade. E é essa palavra que nós temos que levar na nossa vida, é a serenidade. Quando acontecer uma coisa boa, uma coisa feliz, ótimo. Quando acontecer uma coisa ruim, ótimo também. Vamos tomar aquilo como exemplo para que a gente não faça mais aquilo dali. Porque o verdadeiro sábio não é aquele que não comete erros. O verdadeiro sábio é aquele que, além de não cometer erros, ele vê os erros das outras pessoas e aprende também com as outras pessoas. Então ele não precisa errar para aprender que aquilo é errado. Ele vê os outros errando e toma aquele ensinamento para si. Por isso que é tão importante a gente estudar cada vez mais, observar as pessoas, o comportamento das pessoas. Não é fofoca não, tá? De ficar olhando a vida de todo mundo, não é isso não. É a forma de ser como um todo, em muitas situações. A gente tem que ficar trabalhando, a gente tem que ficar observando, principalmente a nós mesmos e os nossos comportamentos para ver se nós estamos fazendo uma vida correta e uma vida digna. E não cometendo erros, né, o tempo todo. Eu vi um caso de um indiano que ele acreditava que o sofrimento fazia parte da nossa evolução. Nós temos que sofrer para evoluir. E nós aprendemos no Espiritismo que nós não devemos sofrer para evoluir. O sofrimento, ele faz parte da nossa evolução atual por causa do mundo em que vivemos, por causa da nossa condição espiritual. Então, a gente acaba sofrendo indiretamente. Agora, sofrimento mesmo da pessoa se autoflagelar, autoprovocar o sofrimento em si mesmo, isso nós não precisamos fazer. E ele fazia isso porque ele acreditava que o sofrimento fazia parte dele. Então, ele praticava flagelos nele mesmo. Por exemplo, uma vez ele se acorrentou numa árvore e ficou 7 anos acorrentado nessa árvore. 7 anos no sol, na chuva, no frio, no calor, fazia as necessidades ali mesmo. Ficou 7 anos acorrentado ali mesmo. Uma vez ele dava muito chicotada em si mesmo, ele se autoflagelava mesmo. Ele morava numa montanha, uma vez ele deitou no chão e foi rolando até a montanha lá em cima, até chegar na casa dele. Ficou com o corpo todo esfolado, mas quando chegou lá em cima ele ficou pulando de alegria, agradecendo a Deus por ter passado por aquela situação. Ora, é necessário fazer esse tipo de coisa? Deus não quer que a gente faça isso. Deus quer que a gente cuide do nosso corpo, que é a ferramenta que Ele nos deu, para que a gente possa trabalhar e viver aqui na Terra. E não ficar se flagelando. O sofrimento que a gente vive faz parte do dia a dia, mas de uma forma que é colocado na nossa frente. E a gente tem que suportar, porque faz parte mesmo do planeta que a gente vive, da nossa condição.
Por exemplo, hoje está sol, mas imagina que se estivesse chovendo. A gente viria para cá, na chuva, no frio. É um sofrimento? É. Agora, é um sofrimento que faz parte ainda do nosso dia a dia. Nos mundos mais superiores, não existe frio, não existe calor, não existe chuva, não existe nada desses acontecimentos da natureza que tem aqui. Agora, aqui na Terra ainda existe por causa da nossa condição espiritual e por causa do planeta em si, que ainda é desse jeito. Então, por isso que a gente tem que tomar esses acontecimentos como oportunidade para que a gente possa aprender. E esses acontecimentos também, eles podem servir para ajudar na nossa evolução. Porque nós, seres humanos, ainda somos muito acomodados diante da evolução do próprio ser humano. Nós ainda temos preguiça, nós ainda temos falta de vontade, nós ainda temos falta de disciplina. Eu ia falar indisciplina, existe isso? Obrigado. Ainda temos indisciplina para fazer as coisas. Então, a gente tem que ter força de vontade para chegar e fazer o que tem que ser feito. A gente não tem que ficar com medo, ficar com preguiça. A gente tem que sair do que chamam de zona de conforto. A pessoa prefere ficar dentro de casa, só comendo, vendo televisão e deixando de fazer as coisas que realmente precisam ser feitas. E muitas vezes a pessoa deixa de fazer por causa de pequenos contratempos. Por exemplo, imagina que uma pessoa vai à igreja todo domingo de manhã. Se tiver sol, a pessoa vai. Se tiver calor, a pessoa vai. Se tiver carro para ir, a pessoa vai. Se tiver bem de saúde, ela vai. Ou seja, se tiver tudo bem, ela vai. Agora, se estiver chovendo, ela não vai. Se tiver frio, ela não vai. Se não tiver carro para ir, ela não vai. Se tiver uma dorzinha de cabeça, a pessoa não vai. E qualquer coisa a pessoa não faz. E qual é o problema disso? Aquilo que ela faz é uma coisa boa, é algo que ela escolheu para ajudar na sua vida e ela ajudar as outras pessoas também. É um propósito da vida dela. É um dos propósitos. Então, vale a pena fazer aquilo. Claro que às vezes a pessoa não faz porque, sei lá, está chovendo muito forte, a pessoa está doente. Acontece, não dá para ir. Mas se for esses pequenos contratempos, a gente não pode deixar que isso atrapalhe a nossa condição. Nós temos que ter aquela força de vontade dentro de nós e chegar e fazer mesmo o que tem que fazer. Nós temos que forçar o nosso cérebro a procurar vencer essas dificuldades todo dia. Por que nós somos assim? Por dois motivos. Primeiro, por causa da nossa condição espiritual. Como nós ainda somos mais inferiores, nós ainda não somos como Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, que acordava todo dia de madrugada, 4, 5 horas da manhã, ficava orando, ia para a rua buscar os doentes na chuva, no sol, seja lá onde for. Nós ainda somos muito acomodados, muito preguiçosos, muito disciplinados, mas isso faz parte da nossa condição espiritual que a gente tem que trabalhar cada dia. E com relação ao nosso corpo, a nossa evolução, o nosso corpo ele foi evoluindo desse jeito para nós, explicando melhor, os nossos antepassados, há muitos milhares de anos atrás, os homens das cavernas, nossos bem antepassados mesmo, qual era a vida que eles tinham? Era questão de sobrevivência mesmo. Eles iam lá, caçavam, comiam alguma coisa para comer e comiam e ficavam escondidos nas cavernas, nos abrigos que eles faziam. Ou seja, eles não tinham shopping, não tinham televisão, não tinha nada que a gente tinha. Não tinha supermercado, não tinha padaria, não tinha nada. Então a vida deles era lutar pela sobrevivência todos os dias. E eles tinham que economizar energia o tempo todo para procurar manter o corpo deles vivo. Porque hoje em dia, quando a gente está com fome, a gente toma café todo dia, almoça, janta e come beça o dia inteiro. Mas tem padaria, tem supermercado, tem fast food, tem iFood, tem um monte de lugar para comer e a gente come o tempo todo, a todo momento. Agora, antigamente não. Então, biologicamente falando, nós fomos evoluindo no nosso corpo para preservar cada vez mais energia. Então, o corpo, o nosso cérebro, o que ele pede para você? Arranja comida aí. Quando você come, o que ele faz? Agora fica descansando aí, fica deitado aí na sua caverna para poupar energia, porque você não sabe se amanhã vai ter comida também para comer. Isso naquela época, tá? Então, a gente foi evoluindo desse jeito. Então, é por isso que hoje em dia a gente prefere 1000 vezes ficar deitado no sofá comendo, vendo Netflix, do que ir numa academia, do que fazer uma caminhada, do que fazer uma corrida, de sair para passear com os amigos, fazer algo assim que mexa mais com o corpo. A gente tem aquela preguiça. E é aí que a gente tem que lutar para
para vencer esse tipo de coisa. É uma luta árdua? É, porque o tempo todo o corpo ele está induzindo a gente a não gastar energia, porque ele ainda pensa, você não sabe se vai ter comida amanhã, tá? Então preserve a energia aí. Quando a gente almoça dá vontade de dormir, a gente fica com aquela preguiça o tempo todo. Quer dizer, a gente quer comer o tempo todo. Por isso que comer é prazeroso. O corpo quer que a gente coma. O corpo quer que a gente se reproduza. Por isso que a relação sexual é prazerosa. Ou seja, para o ser humano se reproduzir e para o ser humano se alimentar para ele continuar existindo. O nosso corpo ele pede isso o tempo todo. Agora, as outras coisas a gente deixa de fazer. Ler um livro, fazer um curso. Quantas vezes a gente abandonou um livro, né? Ou nem pegou o livro para ler? Quantas vezes a gente quer fazer um curso e nem começa a fazer, ou começa e termina? Tanto curso de faculdade, de cursinho mesmo, quanto no centro espírita, ou qualquer outro local. Mas por que a gente faz isso? Por causa da nossa evolução, tanto biológica quanto espiritual. E como é que a gente pode lutar contra isso? Existe uma ferramenta muito boa que é usada tanto no meio espírita quanto no meio da psicologia, do ramo do pessoal que trabalha nessa área, que é você ter um propósito na sua vida. Quando a pessoa tem um propósito, ela corre atrás daquilo que ela quer, e ela passa por tudo que ela tem que passar, não por cima dos outros, mas por todas as necessidades para conseguir aquilo dali. A gente vê isso nos esportes, a gente vê isso em várias outras áreas. Por exemplo, eu vi um médico que o sonho dele era ser médico, era fazer medicina. E todo ano ele fazia a prova, o vestibular, e ele não conseguia passar. E mesmo assim ele tentava no ano seguinte. Ou seja, ele fez 13 vestibulares, 13. E no 13º passou numa faculdade, acho que é a Unicamp, uma das melhores do país. E hoje em dia ele é considerado um dos melhores médicos do Brasil. Quer dizer, se ele tivesse desacreditado nele mesmo, não tivesse tido coragem, não tivesse seguido seus objetivos, seus ideais, a humanidade não seria brindada com esse médico maravilhoso que nós temos hoje. Então, quando a gente tem um propósito, um objetivo, um ideal, seja lá o que for, a pessoa corre atrás daquilo e ela vai fazer o que tem que fazer. Porque o que manda na nossa vida, no nosso corpo, é a nossa mente, não é o corpo em si. Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente pega e faz, a gente passa por cima de tudo. Pode estar chovendo, pode estar frio. Já viu quando a gente é jovem e arranja uma namorada ou um namorado? Aí a pessoa chama para ir no shopping ou fazer um passeio, está chovendo, está frio, você está nem um pouco a fim de ir, mas a gente bota aquela roupa bonitinha e vai contra a vontade. Mas por quê? A pessoa vai porque está interessada na menina ou no menino. Mas se não tivesse interesse, ela não iria. Mas por que ele foi? Ele foi porque ele quis fazer. Ele teve aquela vontade mental para fazer. Então a gente tem que ter essa força de vontade para os nossos propósitos, para os nossos ideais. Qual é um dos meus ideais, um dos meus propósitos? É vir no centro espírita toda semana e trabalhar na caridade e ajudar na casa e na doutrina espírita. Então, toma aquilo como ideal da sua vida e vá toda semana, não importa o que aconteça. Pode estar sol, pode estar frio, pode estar chovendo, pode acontecer o que for. Vá mesmo assim. E isso é com tudo na vida. Quando a pessoa quer fazer uma faculdade, a pessoa quer escrever um livro, quer fazer um curso, quer fazer uma academia, seja o que for, ela tem um propósito, uma dedicação, ela pega e faz aquilo dali. Eu gosto muito de um americano, o nome dele é David Goggins. Ele é o Navy SEAL da Marinha. E a vida dele, a vida dele assim, é uma vida de exemplos mesmo. Porque quando ele era pequeno, ele era criança, ele apanhava muito do pai dele. O pai era alcoólatra, batia nos filhos, batia na esposa. E ele sofreu muito na infância dele. Até que a mãe dele resolveu pegar os filhos, lá nos Estados Unidos, resolveu pegar os filhos e fugir de casa. Porque o marido era totalmente violento mesmo. E eles fugiram, foram para outra cidade. E ele foi crescendo, então, em um outro ambiente, só que ele continuou sofrendo muito. Ele era pobre, não tinha dinheiro para nada, ele era negro, ele sofria muito racismo. E nos Estados Unidos, essa questão do racismo é muito pior do que no Brasil. Lá o racismo, infelizmente, ainda é muito exagerado. E ele cresceu sofrendo muito, de todas as formas que a gente possa imaginar. Aí, quando ele ficou adulto, que ele arranjou um emprego, ele só arranjava empregos assim, para ganhar pouco salário, ninguém dava emprego para ele. Até que uma vez ele arranjou um emprego de detetizador de baratas.
Olha o emprego da pessoa. Claro que é um emprego nobre, mas não é aquele emprego dos sonhos que a gente queria, né? E ele trabalhava todos os dias indo nas casas, indo nas empresas, matar as baratas. E ele tinha aumentado de peso, ele já estava com quase 140 quilos, ele estava muito obeso, ele estava a ponto de entrar em depressão. A vida dele, assim, sabe aquela pessoa que está bem lá para baixo mesmo? E ele, então, ele se viu tanto no fundo do poço, que até que em determinado dia ele foi fazer um trabalho de dedetização numa empresa, e quando ele retirou a parte de baixo de um armário para botar o veneno mais barato lá embaixo, o armário estava lotado de barata, estava infestado mesmo. E quando ele tirou a tampa, aquele monte de barata caiu tudo em cima dele. Eu fico imaginando a cena, coitado. Deixa eu beber água. Ele tirou aquele monte de barata para cima dele, que saiu correndo. Já viram aquele filme Joe e as Baratas? Quem tem nojo não vê não, tá? Mas então, ele tirou aquilo tudo, sacudiu as baratas, saiu correndo e largou todo o equipamento ali e foi para casa. E pensou assim, olha, a minha vida está um inferno, eu não quero mais essa vida para mim. Eu não fui criado para isso. Eu tenho um potencial muito grande, eu quero ser uma pessoa melhor, quero uma pessoa mais evoluída. Por que tanta gente aí é rica, tanta gente aí é forte, tanta gente é famosa, tanta gente tem de tudo na vida e eu não tenho nada? A minha vida vai ser assim o tempo todo, na pobreza, na obesidade, na tristeza, na depressão e tudo. Eu vou mudar disso daí. Eu vou mudar de qualquer jeito, não importa o que eu faça, eu vou mudar. Nem que seja através da dor e do sofrimento, eu vou mudar essa minha vida. Então ele começou a folhear uma revista, e ele, em uma determinada página, falava sobre as Forças Armadas da Marinha dos Estados Unidos, Navy SEALs, que eles recrutam, né, lá as Forças Armadas é muito maior do que em outros países. E eles estavam sempre recrutando as pessoas. E falaram assim, ó, se você quer ser da Marinha, venha conosco e tal. Só que o treinamento é muito pesado, é muito desgastante. Quem quer entrar nas Forças Armadas sabe como é que é. Muito treinamento físico, tanto psicológico também, quanto de inteligência também, de você estudar para as provas. E ele então e ele botou aquilo na cabeça. Então tá, eu vou ser isso daqui, eu vou ser um Navy SEAL da Marinha, eu vou ser é como se fosse assim, do BOP aqui, é como se fosse o top de elite, um comandante lá da Marinha. Ele falou, eu vou ser isso daqui. Só que ele deu lá, ó, para você entrar nas Forças Armadas da Marinha, você tem que pesar no máximo 90 quilos. Ele é da minha altura. Então, pessoas da minha altura geralmente pesam entre 80, 85, por aí. Só que ele estava com 140. E ele só tinha mais 3 meses para entrar para se alistar. Senão ia passar o prazo, por causa da idade dele, e ele não ia mais conseguir. O que ele fez? Botou na cabeça que ele ia conseguir fazer aquilo dali. Pediu demissão do emprego dele, começou a cortar a dieta dele, porque ele comia muita besteira, muita mesmo, salgado, batata frita, refrigerante o tempo todo. Cortou tudo da dieta dele, começou a ter uma dieta saudável e começou a malhar todo dia mesmo. É academia, é corrida na rua, é chuva, é sol, um monte de coisa. E ele começou a malhar. Em 3 meses, ele perdeu 48 quilos. Em 3 meses. Só com malhação. Não fez cirurgia, não fez nada não. Só com malhação. E quando entrou para as Forças Armadas, ele foi fazer o treinamento, que é um treinamento extremamente pesado. Tentou a primeira vez, não conseguiu, porque ele pegou pneumonia e os médicos cortaram ele da seleção e falaram, você tem mais 2 chances para fazer o treinamento. Então você espera mais uns 2 ou 3 meses para você se melhorar e você tenta de novo. E ele, com toda aquela consciência, ele pegou, esperou, fez o tratamento e foi lá de novo. Participou de todo o treinamento, só que ele não conseguiu de novo. Por quê? Porque ele começou a se sentir mal do coração, começou a se sentir cansado, e os médicos, através de exame, descobriram que ele tinha um problema no coração, que chamam de buraco no coração. É quando o coração não fecha totalmente entre o átrio e o ventrículo e fica passando sangue de um lado para o outro. E a pessoa pode ter desmaios, pode ter cansaço, pode ter um monte de coisa. E o que ele fez? Ele fez uma cirurgia, corrigiu o problema, e pouco tempo depois, quando já estava melhor, foi de novo fazer o treinamento. Aí ele passou e virou um capitão condecorado da Marinha, participou de inúmeras campanhas em outros países. Hoje em dia ele é aposentado da Marinha, só que ele não se parou por aí não.
ele também se alistou no exército, também se alistou na aeronáutica. Ele é o único americano que é formado nas 3 forças armadas dos Estados Unidos. E ele é condecorado mesmo. Sabe aquela pessoa que é top, é elite mesmo das forças armadas? Ele é esse cara. Só que ele não para por aí, não. Ele faz muitas palestras, ele faz centenas de palestras todos os anos. Essas palestras motivacionais às pessoas. Ele participa de maratonas, ele faz ultramaratonas de 100, 200, 300 quilômetros, e todo o dinheiro que ele ganha com as maratonas, ele doa para instituições de caridade. Então, assim, se você olhar hoje ele como é que ele está hoje em dia ele tem 45 anos de idade. Ele é uma pessoa, assim, fisicamente, ele é totalmente atlético, totalmente forte, ele tem uma mentalidade totalmente diferente do que ele tinha quando ele era mais novo. Então a gente vê que uma pessoa, não importa a condição que ela esteja, ela pode dar a volta por cima e pode se melhorar, pode ser uma pessoa melhor, pode ser uma pessoa mais evoluída, e isso em qualquer aspecto da vida, tá? Em qualquer situação. Uma pessoa que está com dificuldade na escola, na faculdade, uma pessoa que tem dificuldade no seu emprego, uma pessoa que tem dificuldade em qualquer outro lugar, tenha em mente de que você é muito mais do que aquilo que você pensa que é. Nós costumamos ainda nos inferiorizar muito. A gente costuma ainda muito olhar para as outras pessoas e ver as outras pessoas como heróis, como pessoas superiores. E nós somos sempre seres rebaixados, seres inferiores, criados para sofrer. E não é assim que a gente tem que pensar. Nós temos que pensar que nós somos filhos de Deus, temos defeitos e qualidades como qualquer outra pessoa e estamos aqui para aprender. Se tem alguém mais evoluído do que a gente, ótimo, maravilhoso. Vamos usar aquela pessoa como uma espécie de espelho para a gente, né? Para a gente se espelhar naquela pessoa. Não copiar, mas se espelhar naquela pessoa. São Francisco de Assis era um amor em pessoa, fazia caridade para todas as pessoas. Então vou fazer a caridade também, vou ver como é que ele fazia. Claro que a gente tem que se adaptar para a vida que a gente está atualmente, né? Mahatma Gandhi andava descalço pelas ruas, com um cajado, só com uma roupinha branca. E a gente vai andar na rua aqui assim? Claro que não, a gente tem que usar as roupas de acordo com o local. Mas a gente pode pegar a ideia, o exemplo daquela pessoa. E é isso que a gente tem que fazer nas nossas vidas. Quando a gente olha espíritos como Madre Teresa de Calcutá, como Chico Xavier, como Gandhi, como o próprio Jesus Cristo, são espíritos maravilhosos, espíritos muito evoluídos, que um dia foram como nós também. Foram pessoas que estão trabalhando, estão evoluindo, estão errando, estão acertando, e com o passar do tempo, foram evoluindo cada vez mais na hierarquia dos espíritos superiores, dos espíritos nobres. Um dia eles passaram pelo que nós estamos passando. Assim como nós também já passamos pela fieira dos espíritos altamente ignorantes, que cometem ainda as maldades que nós vemos hoje em dia. Assim como esses espíritos também já foram em outras escalas espirituais, dos animais, do reino mineral, vegetal. Ou seja, tudo faz parte de uma escalada. Então a gente tem que procurar estar sempre se melhorando, sempre trabalhando, sempre tendo fé em Deus, sempre acreditando que a vida vai melhorar, sempre acreditando que Jesus que controla o mundo, não é as pessoas que controlam o planeta. Esses políticos de outros países que dizem que vão jogar bomba atômica aqui, que vão destruir não sei o quê, essas coisas são temporárias e nada acontece sem a permissão de Deus, nada acontece sem a permissão de Jesus. São os espíritos superiores que estão no controle do planeta. E vai acontecer o que tiver que acontecer para o nosso bem, porque nós ainda precisamos passar por provas e expiações. Então, meus amigos, vamos cuidar da nossa vida. Nós ainda vamos ser espíritos errantes por um bom tempo, ainda por muitas encarnações, mas vamos ter em mente que quanto mais a gente trabalhar, quanto mais a gente evoluir, melhor vai ser para nós. Mais evoluídos vamos ser cada vez mais com o passar do tempo. E para terminar o nosso estudo, eu queria deixar uma breve reflexão sobre a nossa vida. Se você escrevesse um livro hoje sobre a sua vida e desse esse livro para alguém, isso tornaria a vida da pessoa melhor? A pessoa vai ler um livro sobre a sua vida. Será que ela vai se melhorar com aquele livro? Será que ela vai usar você como um exemplo para a vida dela? Ou vai ser o contrário? Então vamos pensar nisso. Porque, como Chico Xavier dizia, né, ninguém pode voltar atrás e mudar o passado, mas a gente pode começar agora e fazer um futuro diferente, um futuro melhor. Então eu queria agradecer a todos pelo carinho, pela participação, pela atenção, pelo convite da palestra, sempre um prazer enorme, e que possamos ir para a nossa casa refletindo, não só sobre o que foi dito aqui, mas sobre tudo que a gente aprende,
tanto na doutrina espírita como na vida de uma forma geral. Para sermos como Allan Kardec dizia, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, sempre rumo à perfeição. Então, muito obrigado novamente e muita paz. Assim seja. Vamos agora entrar para a segunda parte do nosso sábado, né? Nosso estudo. Agora é a hora do passe. Quero agradecer ao nosso amigo Fábio pela exposição maravilhosa que ele fez. Bom, hoje a leitura que vai ser comentada pela nossa querida Geuze, do livro do Evangelho, capítulo 10, item 14. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Vós lhes perdoareis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um dos ensinos de Jesus que mais deve impressionar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as de oração tão simples, tão resumida e tão grande. Em suas aspirações que Jesus deu aos seus discípulos, encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo, por excelência, responde a Pedro. Tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que torna uma pessoa vulnerável contra o ataque. Os maus procedimentos e as injúrias, serás manso e humilde de coração. Não medindo jamais a tua mansuetude, farás, enfim, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Ele não terá sempre a te perdoar? Ele conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas falhas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai essas palavras a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos erguerá. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo por ordem daquele que, do alto dos esplendores celestes, olha sempre para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, a vossos irmãos, assim como tendes necessidades que vos perdoem. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, é um motivo a mais para seres indulgentes. Porquanto o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal recebido. Não haveria nenhum mérito em desculpar os erros dos vossos irmãos, se eles apenas vos tivessem feito pequenas ofensas. Espíritas, não vos esqueçais nunca de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não pode ser uma palavra sem valor. Se vos dizeis, espíritas, que de fato o sejais, esquecei o mal que vos tenham feito e só pensai em uma coisa, no bem que podereis fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele nem mesmo em pensamento, porque vós sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que está no íntimo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode a cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão. Belas palavras, né? A gente está falando do perdão. Vou convidar os meus irmãos médios a se posicionarem. Vamos nos harmonizar, nos conectar com a espiritualidade superior.
chegou um momento muito importante para todos nós, que é a hora do passe. Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez, Senhor, por esse momento do passe. Abrimos nossos corações para recebermos fluidos necessários a cada um de nós. Tenhamos, Senhor, em mente o amor que Jesus teve para cada um de nós, e ensinarmos palavras doces, amáveis e humildes, e principalmente o perdão. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Vamos continuar nas nossas reflexões, né? Porque isso é muito importante para o nosso crescimento. E neste momento a gente estará lembrando um dos ensinamentos de Jesus, que foram muitos, né? Mas a gente vai lembrar de um apenas, que parece o mais difícil, que é perdoar as ofensas do outro. Porque essas ofensas, elas podem variar de vários graus. Pode ser uma ofensa pequena, mas pode ser uma ofensa tão grande que a gente não consiga trabalhar ela no nosso coração. E muitas vezes a gente vê exemplos de pessoas que guardam raivas, mágoas há tanto tempo que chega no final da existência e você ainda está com aquela mágoa. Aquele que te ofendeu já nem está mais na terra, mas você leva para outras existências, leva para a erraticidade, né? A briga vai continuar lá. Então é muito difícil, mas não existe outro caminho. A gente vai ter que fazer tudo o que Jesus fazia se a gente quiser caminhar. Então, Jesus responde à pergunta de Pedro, Simão Pedro, né? Simão Pedro pergunta, quantas vezes eu tenho que perdoar? E a gente, nessas situações de relação dentro da casa da gente, quantas vezes a gente não se sente assim também impactado? Quantas vezes eu tenho que perdoar essa pessoa? E ele insiste em fazer a mesma ofensa. Então, Simão Pedro perguntou, quantas vezes eu terei que perdoar? Porque a gente tem um limite, né? Parece que a gente tem um limite, eu não aguento mais. Eu tenho que me libertar dessa pessoa porque ela está causando o meu sofrimento. E a gente sabe que não é bem assim, a gente que estuda a doutrina, né? O espírito que nos instrui hoje, né, que é o Simeão, ele fala que os ensinamentos de Jesus, este principalmente, deve tocar a nossa intelectualidade, mas principalmente ao nosso coração. Porque realmente você só vai fazer o aprendizado e começar a experienciar aquele ensinamento quando isso descer para o seu coração. Enquanto estiver apenas na sua parte intelectual, porque você raciocina, né? Você sabe que aquilo é verdadeiro, você aceita aquilo como verdadeiro, mas aquilo não desceu ainda no seu coração e você vai continuar sem perdoar. Perdoar faltas pequenas, foi isso que Jesus quis dizer, faltas pequenas, ele não estabeleceu o grau da ofensa, principalmente as ofensas muito grandes, né? Por quê? Porque a gente tem que entender que o outro é o outro. Eu tenho que cuidar de mim, da minha evolução, do meu progresso. E tenho que aprender com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o exemplo. Jesus é o guia e é o modelo. E tudo que ele nos ensinou, ele não só ficou no nível das palavras, ele exercitou, ele mostrou, exemplificou. E esse é o caminho. É muito difícil falar em perdoar o inimigo, né? Principalmente perdoar os criminosos, perdoar aquele que não gosta da gente, que nos odeia. É muito difícil, mas Jesus disse que a gente podia fazer tudo o que ele fez, né? Então vamos pensar nisso, não há muito tempo para a gente raciocinar, mas é só uma pincelada para a gente pensar, né, na complementação dessa palestra, quando o companheiro perguntou se a gente desse, né, escrevesse um livro da nossa vida e desse uma pessoa. A gente seria um exemplo para essa pessoa de coisa boa e de coisa ruim.
Pode ser exemplo dos dois lados, né? Então é para a gente só pensar, vamos exercitar a nossa intelectualidade, a nossa razão, para aceitar, mas principalmente para experienciar, abrindo nosso coração para o entendimento também. Que Deus nos abençoe. Bom, meus irmãos, vamos terminar, né? O nosso dia de estudos e passes, agradecendo acima de qualquer coisa ao Senhor Jesus, que sempre estava ao nosso lado, a nos lembrar o tempo todo os ensinamentos que Ele nos deu. A Abigail, a Paulo, a Estevão, a espiritualidade maior, que sempre esteve ao nosso lado, aqui na casa de Abigail. Agradecemos o estudo, Senhor, que tivemos hoje, que abrimos nossos corações para mais um dia de esclarecimento da doutrina espírita. Que Deus nos abençoe, abençoe os nossos amigos e irmãos que não puderam estar aqui, os que estão aqui, e que possamos seguir uma semana de paz, de luz e de reflexão diante do que nós ouvimos aqui hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, um aviso aqui. As bolsas já estão com a Denise, as bolsas de Natal. As bolsas de Natal que já estão com a tia Denise.